Olá, amigos! Canal Tricolaço mais uma vez aqui para a gente falar das coisas desse time tão tchutchuco que é o São Paulo Futebol Clube. Ei, Laiá, hein? Vamos lá, depois da terceira rodada do Campeonato Paulista, sempre lembrando, nessa fase do ano são vídeos semanais, porque eu não vou ficar perdendo tempo com todas as partidas do Campeonato Paulista. Eventualmente a gente vai falar, quando for um resultado muito expressivo, algo diferente, ou alguma coisa relativa à classificação, e é óbvio que a gente vai falar dessas coisas, mas por enquanto vídeos na segunda para avaliar a preparação do tricolor para coisas muito mais importantes que o Campeonato Paulista, tipo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, certo? Então, tudo que eu faço de avaliação do Campeonato Estadual é tentando entender o que pode acontecer depois. Por isso é que eu consegui pescar no final dessa semana o que eu chamo de pequena evolução. Se a gente pegar o vídeo anterior, eu falei muito sobre o começo tímido do São Paulo, né? Com pouca criatividade, muito parecido com o time do ano passado, pouca inspiração no jogo contra o time lituano no Morumbi, o 0-0. Mas alguma coisa aconteceu a partir de quarta-feira. Alguns dirão, é David. Rogério Ceni adoraria que fosse dito isso. De certo modo não o David, mas o fato de que o São Paulo conseguiu, com a chegada do David e o aprimoramento dos treinos com algumas outras figuras novas desse time, um nível de jogo um pouquinho melhor. O Rogério Ceni tinha razão quando dizia que ele precisava de um jogador como o David ou o próprio David para ter velocidade na construção ofensiva, que é algo que o São Paulo se ressentiu muito no ano passado, no final de 2021, ele sempre bateu nessa tecla, não porque jogadores de velocidade sejam obrigatórios no futebol, até são hoje em dia, mas digo, para o modelo de jogo proposto pelo professor Ceni, eles são indispensáveis, né? E aí o São Paulo deu sorte, e aí a gente fala sorte mesmo, porque no Internacional isso não aconteceu, pelo menos no começo, aliás, pelo menos ao longo da temporada. No começo ele pouco jogou porque não estava bem fisicamente. Lá o David não foi bem, e ele começou bem no São Paulo. Começou ativo, talvez porque já entenda a linguagem do Rogério, é um jogador que dá muita alternativa para o passe, conclui bem, fez um gol no jogo contra a Ferroviária, e eu achei que foi bem de novo ontem contra o Palmeiras, né? Só que ontem teve um outro aspecto que precisa ser considerado. Ontem foi um jogo muito mais físico e onde o São Paulo teve mais preocupações defensivas do que ofensivas, o que também faz parte dessa evolução, porque é algo que esse time do São Paulo precisava fazer, melhorar defensivamente. E a partida defensiva do São Paulo ontem contra o Palmeiras foi exemplar, com uma diferença daquelas partidas algumas boas do ano passado, quando o time precisou ser efetivamente defensivo. Por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, sempre um case, né? Sempre um jogo muito citado, com aquela atuação grandíssima do Miranda e do Luizão. Ferrarese começou muito bem, eu vou falar já já dele, especificamente. Arboleda fez uma grande partida. O destoante foi o Rafinha, mas eu acho que tá na conta da idade, não tem jeito. Saiu e, surpreendentemente, o Orejuela entrou bem, não vou dizer que entrou arrebentando com o jogo, mas não comprometeu, né? E o São Paulo conseguiu se segurar ali, com boa marcação no meio, com um trabalho de ida e volta do Jackson Mendes muito interessante, jogador muito bom, que tem a tendência, inclusive, de melhorar, cai como uma luva nesse time. E nós tivemos a boa entrada do Luan também no final do jogo, uma boa partida do Rodrigo Nestor, né? Uma má partida do Luciano, mais uma, e outra grande partida do Wellington Rato, hein? Que coisa impressionante. Uma coisa é a gente reconhecer o destaque que esse cara teve no Atlético Goianiense. Eu acho que quem não consegue reconhecer isso quer se enganar, né? E não tem aquela coisa, né, mas é o Atlético Goianiense. É verdade, mas você precisa reconhecer dentro daquele contexto do Dragão que o cara tá jogando bem. E óbvio que o São Paulo é outra coisa. Mas para nossa alegria, ele tá jogando bem, cara.
Tá jogando bem, dá opções, faz a ponta, vem por dentro, joga bem na ponta, joga bem por dentro. Não é rapaz, uma coisa muito rara o Wellington Rato é rapaz, impressionante, baita no aproveitamento. E isso vai entrando na conta positiva das atuações dele no time ontem. Eu faria uma experiência no jogo contra a Portuguesa na quinta-feira se eu fosse o Rogério. Eu inverteria, pelo menos por um período do jogo, o Caleri com o Luciano, eu explico por quê. E o Rogério diz, o Luciano não gosta de jogar de 9. Eu nunca vi isso, mas enfim, de fato não, né? Porque o Luciano sempre fez mais os lados do que o centro. Mas ele é um cara de muita objetividade na frente do gol. E que chuta bem de fora também, mas não está bem. Eu inverteria o posicionamento, colocaria o Caleri por trás, por quê? E explicando. O fato de você colocar o jogador por trás da última linha não significa que ele não vai entrar na área e concluir. Porque tem gente que já pensa, tá querendo que o cara defenda, que o cara vire armador. Não, cara. Se você vê 2 jogos de futebol fora do Brasil por mês, você vai ver que não tem nada a ver. O jogador joga atrás e entra na área e faz gol e tabela com o atacante. Né? Porque o Caleri se movimenta muito, briga muito pela bola, tem essa facilidade de voltar para brigar pela bola e levar à frente. E aí ele pode usar a velocidade e ele é um cara que consegue cruzar na área, consegue botar uma bola para conclusão e consegue concluir também. Eu penso que é interessante fazer essa experiência para ver. Porque, na real, o Luciano não é o meia esquerda clássico. Ele nem é para ser, não existe isso. Ele é mais um atacante que trabalha uma linha atrás da última linha para poder eventualmente se infiltrar e bater no gol. E quando não está fazendo isso, é o cara que recebe a bola primeiro para encontrar opções pelos lados e pelo meio. Isso não impede que ele entre e tente o gol. Agora, se ele ficar com a responsabilidade de tentar o gol lá na frente, com o Caleri fazendo essa movimentação, eu acho que a gente pode ter uma coisa boa aí que não foi testada ainda. Nem estou dizendo que tem que ser definitivo, acho que tinha que fazer esse teste. Né? Até para variar dentro das partidas também. Porque o Luciano foi mal e o Caleri, eu já venho chamando a atenção desde o ano passado. O Caleri fandom fica bravo pra caramba, né? Mas o Caleri está naquele momento, não faço gols. E já estava assim no final do Campeonato Brasileiro. O Caleri vive disso, hein, gente? Não se iludam. O Caleri tem momentos no ano, na temporada, onde ele desanda a fazer gol e tem momentos onde ele não consegue. E ontem ele errou conclusão, ele errou a hora do bote, ele errou na hora de fazer o pivô. Ah, mas lutou. Lutar, meu amigo, ele sempre vai lutar, mas não é para isso que ele está lá. Quem tem que lutar mais é Mendes, Luan quando estiver em campo, Igor Vinícius quando voltar, Rafinha quando está na lateral. Esses caras têm que lutar. O Caleri pode ajudar lutando, mas não é a dele. Não é a função principal dele. A função principal dele é ser o finalizador, o cara que recebe a última bola para bater no gol. E ele não está fazendo isso direito. A outra possibilidade é usar o Galopo ali naquela função do Luciano. Tem também o Galopo Fan Club, né? Daquelas pessoas que não tem dúvida que o Galopo é um craque. O Galopo ainda não entregou nada no São Paulo. Se esforça, corre, tem boa técnica, mas não entregou. Ah, mas não entregou porque joga 3. Não, mentira. Tem jogador que entra... o Pedrinho entrou no segundo tempo contra a Ferroviária e contra o Palmeiras. E nas 2 oportunidades ele entrou e fez fumaça em 15 minutos. O Galopo fez em algumas oportunidades, inclusive no jogo contra a Ferroviária. Mas ele precisa fazer mais fumaça do que ele faz. De todo modo, eu acho que é válida a tentativa de experimentá-lo ali também. E aí dá um descanso para o Luciano. Tá? São opções. O trauma é Ferrarese. São Paulo começa o ano com o Rogério deixando claro que quer melhorar a atuação defensiva do seu time para que ele tome menos gols. Aparentemente vem conseguindo isso. Claro que 3 jogos é muito pouco para avaliar. E o São Paulo só tomou 1 gol até aqui, e mesmo assim nas circunstâncias que foi, contra a Ferroviária, campo pesado, molhado, com a bola escorregadia. E parte da responsabilidade do time ir bem na defesa era até aqui de Arboleda e Ferrarese fazendo ótimas partidas. E o Ferrarese ontem quebrou, e quebrou mesmo,
e vai fazer cirurgia e tem previsão de ficar 8 meses fora, o contrato dele vai só até junho, ou seja, neste momento o Ferrarese está fora do São Paulo. Aí tem uma conversa aí de que ele possa renovar o empréstimo, mas acho que tem que pensar bem também, vale a pena renovar e o cara volta sem ritmo e não joga meio. Vai ser uma missão difícil. Só que o São Paulo hoje só tem 3 zagueiros, vai precisar de mais um. E o que faz a diretoria dos bonecos, que eu vivo falando aqui? Dom Júlio e Dom Belmonte deixam vazar na imprensa que o São Paulo está acertando com o Caio Paulista, por empréstimo, aquele jogador ex-fluminense. Bom jogador, bom valor, jovem, velocidade. E sonda o Erisson, o touro, o tanque do Botafogo da temporada passada, que é um jogador sem muita técnica, mas de muita explosão, de bom chute. É meio que um Hulkinho, né? Um Hulkzinho. O São Paulo precisa de zagueiro agora. E precisa de um lateral esquerdo. O Rogério Ceni tem razão. Precisa de um lateral esquerdo, reserva de confiança para o lugar do Wellington. E eu acho que a diretoria agora tinha que olhar para isso, não ficar olhando para o tanque, para o Caio Paulista, né? A menos que consiga trazer os dois e um zagueiro. Então é isso, gente. Acho que a tendência é esse time melhorar ainda. A tabela de São Paulo inicial é complicada, né? Palmeiras ontem, Portuguesa, quinta, tudo bem que a Portuguesa querendo voltar ainda, muito fraca, apesar do bom resultado do sábado contra o Bragantino. Corinthians no domingo, daqui a pouco é o Santos já, para testar. É bom para testar. É bom para organizar esse time para outros torneios aí. Por hoje é isso. Grande abraço a todos. Curtam, olha, divulga para os amigos aí, dá aquele curtir aqui. É humilde, mas a gente vai junto formando uma comunidade legal para debater o São Paulo. E clica no sininho também para receber notificações, claro. E vá assistindo e vá divulgando para a turma aí. Valeu? Canal Tricolaço, aquele abraço para todos. Até a próxima.